Graça e paz. Estamos aí no 22º dia da nossa série devocional Nasceu o Salvador. E hoje, 22 de dezembro, Evangelho de Lucas, capítulo 22, assim diz a palavra de Deus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os anciãos sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Jesus concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-vos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve, como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-lhes, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta.
E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegaram a um lugar escolhido. Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, dando-lhe os olhos, diziam: Profetize-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: Se vos disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora será sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram a todos: Logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Muito bem, esse texto vai mostrar aí as últimas horas de Jesus com seus discípulos, né? Quando ele separa para comer com eles a Páscoa, e Jesus diz que, chegado esse momento, ele desejou ansiosamente estar com seus discípulos naquela última refeição antes do seu sofrimento, da sua morte. E se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de João, que vai gastar vários capítulos para falar desse episódio, né, da mesa, né, seja Jesus lavando os pés dos discípulos, né, ali trazendo vários ensinamentos, intercedendo pelos seus discípulos e por nós. Lucas já vai fazer um registro mais comedido dessas informações, mas estando ali na mesa, começa um debate de quem era o maior. Enquanto Jesus, né, estava às portas da cruz, os discípulos estão disputando, né, lugares, né?
É ali que Pedro é avisado que ele negaria o Senhor Jesus 3 vezes antes do galo cantar. É ali que os discípulos, né, vão tomar a última Páscoa com o Senhor, quando ele se prepara então para ser entregue, passar pelo sofrimento e sofrer a morte de cruz, se entregando. A Bíblia fala que Jesus ele vai para o Getsêmani, como era de costume, para orar, e ali ele leva, né, seus discípulos, 3 deles, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, mas diz que eles se pegam no sono, né? E por 3 vezes Jesus vem para eles e fala, né, não pudesse orar nem comigo, não vigiar nenhuma hora, né? Deveriam vigiar e orar para não entrar em tentação. Diz que Jesus os encontrou dormindo de tristeza. Havia um abatimento já dos discípulos em relação, né, a Jesus ser preso, né? Como se eles estivessem já sentindo aquele clima, né, de despedida ali do ministério terreno de Jesus. E nesse texto mostra que Jesus, então, ele é entregue, né, ele é traído, né? Judas amou mais o dinheiro do que a Jesus e o entregou por dinheiro. Depois, né, cheio de remorso, né, tira a própria vida, né, ou seja, tirou a própria oportunidade de arrependimento. No mesmo texto narra que Pedro já age de maneira diferente, diz que depois de negar Jesus, Jesus o confronta com o olhar e ele lembra de tudo aquilo, e diz que ele sai dali e chora amargamente, o choro do arrependimento, né? Nós vamos encontrar esses contrastes, né, nesse texto. Isso mostrando como o nosso Senhor, né, estava tomado de emoções, né, na última hora antes da sua crucificação, quando os seus próprios discípulos, né, o abandonaram, cumprindo também, né, que ele seria deixado assim, né, solitário para sofrer pelos nossos pecados. Que neste dia você possa lembrar como é grande o amor de Deus, né, que Ele nos chama à sua mesa, a mesa da comunhão, que Ele mostra uma vida extremamente piedosa nos momentos de sofrimento, buscando a Deus, o Pai, em oração, que também a sua graça está estendida, né? Pedro pôde mais tarde, né, reconciliar-se com o Senhor, né, de ter negado Jesus, ele pôde confessar Jesus depois do seu amor por Jesus, mostrando também que muitas vezes nós estamos disputando lugares no reino, ao invés de servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a nossa vida, né, possa ser uma vida de serviço, um serviço abnegado, dedicado, zeloso, sabendo a quem nós estamos servindo, não a nós mesmos, mas ao Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida nesse dia. Um abraço e até a próxima.